alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal, no site do portal Escola Dominical. Assistam a outras videoaulas, leiam outros textos de apoio, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no domingo e no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, não se esqueça, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Vá domingo à sua igreja local e lá, juntamente com os demais integrantes da sua igreja, participe da Escola Bíblica Dominical, exercendo as duas tarefas máximas que a igreja foi chamada para exercer na face da terra, que é a evangelização e o ensino da palavra. E é sobre a evangelização que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016. O tema é o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. O comentarista desse trimestre é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da CPAD. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, dentro do segundo bloco do trimestre, que fala dos aspectos específicos da evangelização. Nós hoje estaremos estudando o tema a evangelização dos grupos religiosos. É um tema muito importante que vai nos falar a respeito da religiosidade e da relação do evangelho com a religiosidade. A evangelização dos grupos religiosos. E quando nós falamos em grupo religioso, nós temos que forçosamente falar de religião. O que é a religião? Qual é este fenômeno? Por que e se o homem é um animal religioso, como já foi dito por alguns especialistas? A verdade é que, e isso está comprovado nas ciências sociais, sejam os antropólogos, sejam os sociólogos, a religião está presente em todas as tribos, em todas as nações, em todas as raças, em todo e qualquer grupo de seres humanos há uma religiosidade. A religião é um fato tão importante que o pai da sociologia, Émile Durkheim, ele entendeu que a religião era a própria nota característica da vida em sociedade. Para ele era a religião que montava toda a sociedade. Era a própria sociedade presente entre os homens. Era a religião. Por que o homem é religioso? Por que a religião está presente em todas as civilizações, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares? E o que quer dizer religião? A palavra religião vem de religio, em latim, que, por sua vez, vem do verbo religo, religare. Religião quer dizer religar. Ligar novamente. E a presença da religião em toda civilização, em toda tribo, em toda nação, em todos os tempos, é uma comprovação inequívoca daquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para viver em comunhão com ele.
Nós abrimos a Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Portanto, muitas das faculdades, muitas das características de Deus foram imprimidas no homem. E uma das características de Deus é que Deus vive em comunhão. Deus vive numa pluralidade que é uma unidade. E isso nós vemos claramente na triunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas formam um único Deus. E o propósito de Deus, quando criou o homem, foi estabelecer uma comunhão. A exemplo da comunhão que existe entre as 3 pessoas divinas, deveria haver uma comunhão entre Deus e o homem. Foi por isso, aliás, que na Bíblia Sagrada, a imagem da aliança, desta comunhão que deve existir entre Deus e o homem, foi o casamento. Porque o casamento, quando instituído por Deus, disse assim, Deus, lá em 2:24 de Gênesis: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quando Deus criou o casamento, esta fala aqui pode não ser de Deus, pode ser do próprio autor de Moisés aqui, mas ele traz, o narrador, ele traz um princípio divino. A formação da família foi o estabelecimento de uma comunhão entre homem e mulher que representaria a mesma comunhão que deve existir entre Deus e o homem. É por isso que o casamento é a figura usada na Bíblia para nos descrever a comunhão que deve existir entre Deus e o seu povo. O próprio Jesus disse que ele veio restabelecer esta comunhão que havia no princípio. Lá no proto-evangelho, nós temos estudado neste trimestre a respeito, Deus prometeu que haveria novamente amizade entre Deus e o homem por meio da semente da mulher. E esta amizade é a comunhão, é a unidade. É o que nós vemos lá em João, capítulo 17, versículo 21. O Senhor Jesus dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a comunhão, o homem foi feito para ter comunhão. Não só comunhão com o seu semelhante, mas também e principalmente comunhão com Deus. Para isto o homem foi criado. E quando nós vemos, quando Deus coloca o homem no jardim, no Éden, para o lavrar e o guardar, toda a viração do dia, o Senhor vinha ter um contato todo especial com o homem que havia criado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E uma das características era que ele manteria comunhão com Deus. Porém veio o pecado. E o pecado rompeu esta comunhão. O pecado fez separação entre Deus e o homem. O próprio Deus havia dito, quando deu a ordem para que o homem não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse, olha, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E esta morte na Bíblia simboliza separação. Deus já havia avisado que haveria separação, se perderia esta comunhão. É o que nós vemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, com o pecado, se rompeu esta comunhão. E ficou faltando ao homem uma característica que lhe era essencial. O homem sentiu a necessidade, a falta de Deus. Ele foi criado para viver em comunhão com Deus. E agora, com o pecado, ele sentia
uma falta, uma carência, uma profunda carência, um vazio do tamanho de Deus. Esta carência, esta falta, esta carência espiritual decorrente da falta de comunhão com Deus é que leva o homem a tentar novamente restabelecer esta unidade, esta comunhão perdida com Deus. O sentimento religioso do ser humano é resultado desta carência profunda de índole espiritual. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. E separado de Deus, ele sente esta necessidade. E ele precisa de Deus. É daí, desta carência, desta falta, desta ruptura causada pelo pecado, que surge o sentimento religioso do homem. É por isso que todo homem é religioso. É por isso que todo homem tem sede de Deus. É o que diz o salmista, né? Ele diz assim: a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de Deus. Esta sede de Deus, esta carência, né? Nós vemos lá no Salmo 42, vamos citá-lo para não citá-lo de memória. Como servo, mas que eu para o cantor mora entre os filhos de Coré. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Neste masquil, que é um salmo didático dos filhos de Coré, nós vemos o sentimento religioso do homem. O homem precisa de Deus. E isso nós vemos desde os primórdios da humanidade. Nós já encontramos Caim e Abel adorando a Deus, buscando a presença de Deus, reconhecendo a necessidade de Deus. Vemos Sete, e quando ele tem o seu filho Enos, ele começa a invocar o nome do Senhor. Então, a partir desse momento, nós vemos já duas características importantes. Em primeiro lugar, o homem querendo a presença de Deus, buscando a presença de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus e a sua necessidade de Deus, pedindo para que Deus viesse ao seu encontro. É o que faz Sete. Ele começa a invocar o nome do Senhor, pedindo que Deus viesse ao seu encontro. Esse é o primeiro ponto. Agora existe o segundo ponto. Essa é a primeira maneira de tentar saciar o sentimento religioso. É pedindo que Deus venha ao seu encontro. Mas existe a outra maneira. E a maneira inaugurada por Caim. Caim, ele vai à presença de Deus, mas faz do seu jeito. Ele quer que Deus esteja com ele, mas à sua maneira. Por isso o seu sacrifício não foi aceito. Porque ele fez como se estivesse fazendo um favor a Deus. E aí, irmãos, nós temos, desde o início da humanidade, duas diferentes formas de tratar com o sentimento religioso. A primeira, em que se pede que Deus venha ao nosso encontro, invocar o nome do Senhor. A segunda é que se procura resolver a carência, a falta da comunhão com Deus, da maneira do homem. E neste instante, em que o homem procura resolver a falta de comunhão com Deus à sua maneira,
é que nós temos o surgimento das religiões humanas. E isto o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro ao mostrar a corrupção geral da humanidade por causa do pecado. Lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem, cegado pelo pecado, e a gente vê isso lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, Deus deste século, enganou o homem, fê-lo pecar. Por quê? Porque disse que ele podia viver sem Deus. Qual foi a mentira de Satanás à mulher? Que no dia que comer desta árvore, você vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, você pode viver sem Deus, viver independentemente de Deus. Essa foi a mentira do diabo. O primeiro casal pecou, ficou separado de Deus, sentiu a falta de comunhão com Deus. Mas aí vem o diabo e cega o entendimento do homem. E o homem, sentindo esta falta de Deus, ao invés de invocar o nome do Senhor, de pedir que Deus venha ao seu encontro, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua incapacidade, o homem procura criar meios de poder suprir esta carência espiritual, de ele resolver o problema da falta de comunhão com Deus. Aí surge a religião, esse ligar novamente. Mas é um ligar novamente que é feito pelo homem. O homem acha que pode resolver este problema, porque ele creu na mentira satânica de que ele pode viver sem Deus. Ele está precisando de Deus, mas ele sabe como chegar a Deus. E o que é a religião? O que são as religiões? São formas humanas, formas criadas pelo homem, em que ele procura resolver a sua falta de comunhão com Deus, em que ele procura chegar a Deus, ou à divindade, ou ao sobrenatural, onde ele procura, por suas próprias forças, por seus próprios meios, ele procura chegar à presença de Deus. Então aqui nós temos um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma situação em que, embora a lógica indique que isso leve para um lado, na verdade leva para outro. O sentimento religioso é bom, porque mostra que o homem precisa de Deus. Então, no momento em que há o pecado e que se rompe a comunhão entre o Deus e o homem sente a necessidade de Deus. Olha, isso aí seria muito bom num primeiro momento, porque esse sentimento da necessidade de Deus faria com que o homem pudesse voltar à presença de Deus. Seria um sentimento, e é um sentimento, que levaria à conversão do homem, ao arrependimento dos pecados. Mas em razão da cegueira espiritual, em razão do domínio do maligno sobre o homem, a religião, o sentimento religioso, que levaria o homem a buscar a Deus, acaba afastando ainda mais o homem de Deus. É o que Paulo disse aqui em Romanos. Como o homem não se humilha,
não pede que Deus venha ao seu encontro, não invoca o nome do Senhor, mas ao contrário, cria ele próprio um meio para que vá à presença de Deus, ou para que tenha um relacionamento com a divindade, achando que ele mesmo pode resolver esse problema, ele se aprofunda ainda mais no pecado. É o que Paulo está descrevendo no capítulo 1 de Romanos. Deus se revela ao homem pela natureza, pela consciência. Mas o homem não glorifica a Deus, não reconhece as suas próprias mazelas, não reconhece a sua pecaminosidade, não reconhece o seu estado de miséria. Pelo contrário, o que diz o apóstolo Paulo? Não glorifica como Deus e na sua mente, na sua razão, ele procura criar ele mesmo um meio para chegar à presença de Deus com as suas próprias forças. E cria as religiões. E ao criar as religiões, ele entra na idolatria. Porque ele cria deuses conforme a sua própria concepção, conforme a sua própria ideia. E é interessante que um filósofo grego chamado Xenofonte, ele diz e ele vivia na Grécia, e ele dizia o seguinte, tem uns fragmentos dos pensamentos dele, e um desses pensamentos era esse, é que se os homens fossem cavalos, os seus deuses também seriam cavalos. O que Xenofonte quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, a religião grega, ela está cheia de deuses que são feitas à imagem e semelhança do homem. São deuses corruptos, são deuses adúlteros, são deuses invejosos. Por quê? Porque foram fonte da mente humana. Foram produto da mente humana. E é isso que Paulo está dizendo. E seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem de homem corruptível. E muito mais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Nós temos deuses que são animais, que são aves, e que passam a ser adorados pelo homem. Veja a vaca na Índia. Por isso que existe aquela expressão vaca sagrada, né? Porque toda vaca, a Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, porque ninguém come carne de vaca, porque a vaca é um deus lá. Então, é isso que acontece. Aquele sentimento religioso do homem que poderia levá-lo à presença de Deus, a buscar a salvação, acaba gerando as religiões, acaba gerando a idolatria. São criados deuses à imagem e semelhança do homem, e o homem se distancia ainda mais de Deus. Então a religião, que é a resposta que o homem dá ao sentimento religioso, se de um lado é a prova inequívoca de que o homem precisa de Deus, do outro lado é mais um degrau que se faz para se aprofundar no pecado. Na verdade, aqui, nessa sequência que o apóstolo Paulo dá da degeneração do ser humano no pecado, é o primeiro degrau que se desce em direção ao pecado, é a idolatria, é a religião. É por isso que existem várias religiões no mundo, porque a religião, ela é uma criação da mente humana. A religião, ela é uma criação da mente humana. Uma mente obscurecida pelo pecado. E tudo que é do homem é imperfeito. Tudo que é do homem se muda com o tempo. Tudo que é do homem não é único, é variado. É por isso que existem várias religiões. É por isso que existem vários credos, várias doutrinas religiosas, e muitas têm surgido a cada tempo,
Nós vivemos hoje uma intensificação do número de religiões. Nós hoje temos um sentimento religioso aguçado, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas todas essas religiões são falsas. Por quê? Porque elas partem do homem. O homem quer chegar à presença de Deus. O homem quer restaurar a sua comunhão com Deus, mas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E isso não é possível. Logo no início da humanidade, nós vemos religiões diferentes. A religião de Caim. Caim tentou servir a Deus da sua maneira, estabelecendo a sua forma, que foi rejeitada por Deus. Depois do dilúvio, nós vemos Nimrod estabelecendo a divinização do homem. Nós vimos na lição anterior, né, como foi Nimrod, que foi o primeiro rei Deus, que se fez Deus, exercendo o poder político. E ao longo da história bíblica, nós vamos vendo diversas religiões, diversos cultos, diversos deuses. Porque o homem pensava chegar a Deus à sua maneira e através da sua mente. E isto fez gerar diversas religiões. Na verdade, a religião não é um mal, é uma necessidade. Nós vimos que o sentimento religioso nasce do fato de que o homem tem que estar em comunhão com Deus. Por isso nós não podemos ser antirreligiosos. Se as diversas religiões do mundo, elas são falsas e partem de um pressuposto errado, qual seja o de que o homem pode atingir a Deus, isto é impossível, isso não quer dizer que não haja uma necessidade desta nova ligação. Tanto há esta necessidade de uma nova ligação, que Deus prometeu ao homem que restabeleceria a comunhão com ele. Mas esta comunhão seria restabelecida pela semente da mulher. O que Deus disse? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mensagem do Evangelho é a mensagem da comunhão com Deus. A missão de Jesus, nós lemos já aqui na oração sacerdotal. Jesus quer restabelecer a nossa comunhão com Deus. Ele não só quer, como ele restabelece. Ele veio para restabelecer esta comunhão. Por isso existe uma religião verdadeira. Mas esta religião verdadeira, ela começa em Deus e não no homem. Eis a diferença entre a religião verdadeira e as falsas religiões. As falsas religiões, todas elas começam no homem. O homem cria as doutrinas, as crenças, os dogmas, os rituais, as cerimônias, buscando através de sua mente chegar a ter comunhão com Deus, chegar ao encontro da divindade, ter acesso à eternidade, ter acesso ao sobrenatural, ir além desta vida física. Mas o homem não pode chegar a Deus, porque ele não pode se salvar. Ele está escravizado pelo pecado, escravizado pelo maligno. E Deus está acima dele. Deus lhe é superior. É o que nós vemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está muito acima de nós, e nós não temos como chegar a Deus. É por isso que toda religião é falsa, porque ela começa no homem. O homem quer atingir a Deus, mas não consegue. Ao querer atingir a Deus, ele se faz um Deus. Ele se faz igual a Deus.
e tem a sua mente obscurecida pelo pecado. E acaba criando deuses. E acaba criando divindades. Criando doutrinas, crenças, rituais, cerimônias que jamais o levarão a Deus. Ele é duplamente enganado. Porque ele sente a necessidade de Deus, mas ao mesmo tempo ele sente a necessidade de Deus porque ele já foi enganado e está no pecado. E agora é enganado com uma falsa religião que falo pensar que ele está resolvendo o problema da comunhão com Deus, quando na verdade não o está. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que as pessoas sejam duplamente enganadas. Enganadas pelo pecado e enganadas pela religiosidade. É o que Jesus fala a respeito dos fariseus, que eram religiosos judeus. Lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O homem que é envolvido por esta falsa religiosidade, ele é enganado 2 vezes. Primeiro, ele é enganado porque está no pecado. E segundo, ele é enganado porque ele acha que servindo aquela religião, fazendo o que aquela religião manda, ele está salvo. Ele se acha salvo porque está seguindo aquela religião. Então ele está duplamente enganado. E eis o grande desafio de evangelizar os grupos religiosos. Nós temos que primeiro mostrar para o religioso que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus. Em segundo lugar, nós temos de mostrar que aquela religião ao que ele está apegado, muitas vezes pela tradição familiar, muitas vezes pela sua própria educação, pela sua própria formação, muitas vezes pela cultura do lugar onde se encontra, onde a religião tem um papel preponderante, que aquela religião o está enganando. Não é fácil, irmãos, evangelizar um grupo religioso, porque nós temos 2 obstáculos aí. O primeiro obstáculo, fazer com que a pessoa reconheça que ela é pecadora e precisa de Jesus. E o segundo obstáculo, fazer com que ela entenda que aquela religião nada poderá fazer para salvá-la. Ao contrário, ela é responsável por um maior afastamento de Deus. Não é pouca coisa. Agora, existe a religião verdadeira. Nosso comentarista ele deixa bem claro aí o seguinte, em primeiro lugar, que nós não podemos desprezar a religiosidade, o sentimento religioso. O sentimento religioso está presente no ser humano, é uma necessidade do homem, porque o homem foi feito para ter comunhão com Deus. Então a religião, ela sempre estará presente. Agora, essa religião tem que começar em Deus, tem que ser a verdadeira religião. Vejam bem que todo salvo, ele é religioso, porque todo ser humano, ele é religioso. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós vimos que Sete, quando teve seu filho Enos começou a invocar o nome do Senhor. E a invocação, o que é invocar? É chamar, pedir que Deus venha ao seu encontro. Isso é resultado do sentimento religioso. Então, se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós vemos o quê? Que o homem precisa de Deus. É preciso que haja essa religação com Deus. Então, a religião ela é presente. É essa atitude
de nós nos voltarmos a Deus para voltarmos a ter comunhão com Ele. Esse sentimento religioso é fundamental na evangelização. Eu não posso ser contra o sentimento religioso, porque se não houvesse o sentimento religioso, jamais as almas seriam salvas. Agora, o que eu preciso mostrar aos religiosos é que a religião verdadeira, ela tem origem em Deus. Quem faz a religação entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É Jesus quem faz essa religação. E é por isso que nós devemos pregar a Cristo. Nós já vimos aqui, pregar o evangelho é pregar a Cristo. E quando nós pregamos Cristo, nós satisfazemos o sentimento religioso. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, quando nós pregamos Jesus, nós satisfazemos o sentimento religioso do homem. Então, o sentimento religioso é necessário. E se não fosse o sentimento religioso, não haveria salvação. Mas nós não temos que pregar religião. Nós temos que pregar Jesus. Porque é Jesus quem faz a religação. A verdadeira religião é Cristo. Este é o assunto que nós devemos levar na evangelização. E quando estivermos a evangelizar pessoas religiosas, grupos religiosos, nós devemos levar Cristo, levar Jesus. Porque Jesus satisfará o sentimento religioso. O vazio que existe no homem do tamanho de Deus só pode ser preenchido por Deus. E Jesus é Deus. É um Deus que se fez homem e ele pode fazer esta religação. É por isso que Tiago nos fala sobre a religião verdadeira. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Existe uma religião verdadeira, uma religião que se inicia em Deus. Deus tomando a iniciativa de entrar em comunhão com o homem. E Deus toma essa iniciativa, se fazendo homem, na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. E Jesus vem e restabelece a unidade entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele tira o pecado. Era o pecado que fazia separação entre Deus e o homem. Jesus toma sobre si os nossos pecados, morre na cruz do Calvário. E agora ele propicia esta comunhão entre Deus e o homem. E é neste momento em que ele propicia a comunhão entre Deus e o homem, através da sua morte na cruz do Calvário, que nós temos estabelecida a verdadeira religião, a verdadeira religação. Agora, esta religação exige que nós creiamos em Jesus. Que aí os nossos pecados são tirados e nós passamos a viver não mais nós, mas Cristo em nós. E nós então, a partir de agora, vivemos separados do pecado. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 5:5. Quando nós cremos em Jesus, nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, nós somos santificados e permanecendo em santidade até o dia da glorificação, nós agora estamos em comunhão com Deus. E agora nós passamos a praticar a religião verdadeira. E diz Tiago quais são as características desta religião verdadeira. Em primeiro lugar, ela é pura e imaculada. Ou seja, uma religião em que não há pecado.
Eu só posso exercer a religião verdadeira se eu me arrepender dos meus pecados. A mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento dos pecados. Eu preciso reconhecer a minha condição miserável, a minha necessidade de Deus. Reconhecer que eu sou pecador e preciso pedir perdão dos meus pecados e crer que Jesus já pagou o preço dos meus pecados na cruz do Calvário. É por isso que o Evangelho e a religião são diferentes, são opostos. A religião, ela diz que o homem pode se salvar desde que cumpra alguns preceitos, algumas cerimônias, alguns rituais. A religião sempre prova a salvação pelas obras. O religioso, ele acha que porque pratica aquela religião, ele tem o favor de Deus. Esta realidade foi muito bem descrita de forma poética pelo pastor Almeida Sobrinho no hino 18 da harpa cristã. Almeida Sobrinho diz assim: com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado, pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. A religiosidade cria no homem um sentimento de soberba e de autossuficiência. Ele acha que porque ele crê naquelas doutrinas, naqueles dogmas, porque ele pratica aqueles rituais, aquelas cerimônias, ele está salvo. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa abandonar o pecado, porque ele está propiciando, sendo favorável a Deus. É o mesmo sentimento que tinha Caim. Eis o problema porque fariseus e saduceus, que eram as seitas religiosas judaicas, se voltaram contra Jesus quando Jesus pregou aqui. Eis o motivo porque havia uma oposição entre a pregação de Jesus, a pregação do Evangelho, e as seitas religiosas do tempo de Jesus. Eis porque os maiores inimigos de Jesus eram os religiosos e judeus, do povo escolhido de Deus. Por quê? Porque os judeus, embora tivessem recebido a lei de Deus, embora fossem o povo escolhido de Deus, eles foram para a religiosidade. Eles pegaram os 613 mandamentos, os fariseus pegaram os 613 mandamentos, acrescentaram outros e achavam que por uma simples observância ritual, exterior e aparente daqueles mandamentos, eles já estavam quites com Deus. É por isso que Jesus diz que quando eles conseguiam converter um gentil para o farisaísmo, que era o prosélito, ele fazia aquele prosélito filho do inferno 2 vezes. Eles achavam que, guardando o sábado, jejuando 2 vezes por semana, que aliás era um mandamento que eles haviam estabelecido, porque a lei mesmo não exigia que se jejuasse 2 vezes por semana. Mas eles achavam que por jejuarem 2 vezes por semana, por darem esmolas, por guardarem rigorosamente o sábado, com 39 disposições que eles não podiam fazer no sábado, eles já estavam garantidos com Deus, já estavam salvos, já tinham a vida eterna. Isso é a religiosidade. A religiosidade gera no homem um sentimento de autossuficiência. Ele se acha esperto e ele acha que descobriu o meio de chegar ao céu sem precisar abandonar o pecado. Já o Evangelho é diferente. O Evangelho diz, olha, você é um miserável pecador.
você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa reconhecer que não pode se salvar, que precisa de Jesus. Crer em Jesus e viver segundo a vontade de Jesus até o dia que Jesus vier te buscar. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando João Batista levantou, ele diz assim: vocês acham que por serem filhos de Abraão vocês serão salvos? Raça de víboras! Quem vos ensinou a escapar da ira futura? Era essa a mensagem de João Batista. Jesus vem e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, ele traz a necessidade do arrependimento dos pecados e de uma vida santa na fé em Jesus, na dependência de Jesus, porque nós não conseguimos nos salvar. Os religiosos criam dogmas, crenças, doutrinas, rituais, cerimônias e acham que aquilo que eles criaram é suficiente para salvá-los. Mas a religião verdadeira é a religião pura e imaculada. É aquela que é decorrente da santificação, que é uma obra de Deus em nós. E uma necessidade de nós nos mantermos em santificação. E diz ainda Tiago, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira religião exige o nosso arrependimento, exige a nossa contínua santificação, que é guardar-se da corrupção do mundo, e é a expressão do amor. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações mostra o quê? Que a religião verdadeira, ela nos leva a amar a Deus e a amar ao próximo. É por isso que Jesus disse que a lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés, se resumiam a 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus sintetiza esses 2 mandamentos em um só, o novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando nós cremos em Jesus, quando nós deixamos que Jesus viva em nós, aí nós temos a verdadeira religião. Nós somos colocados, separados do pecado, somos libertos do pecado. Temos que nos manter separados do pecado e expressando o amor a Deus e ao próximo. Esta é a verdadeira religião. Então existe uma verdadeira religião, mas não é essa religião que nós vamos pregar. Nós temos que pregar a Jesus, porque é em Jesus que nós começamos a praticar a verdadeira religião. Então eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Eu preciso pregar Cristo. E em pregando Cristo, e a pessoa recebendo a Cristo, ela irá começar a praticar a religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus o Pai, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É por isso que, diante de um grupo religioso, de uma pessoa religiosa, eu tenho que pregar Jesus. Como muito bem disse o nosso comentarista, eu não posso discutir religião. Um grande problema na evangelização de pessoas religiosas é eu começar a debater os dogmas, as doutrinas, os rituais e as cerimônias da religião da pessoa que eu estou evangelizando. O povo aí fora diz que existem 3 assuntos que não devem ser discutidos, porque nunca levarão a lugar algum: política, religião e futebol. E é uma verdade. Quando eu for evangelizar uma pessoa religiosa, eu não devo discutir religião. Eu não tenho que ficar debatendo as doutrinas. Eu encontro um espírita e vou começar a evangelizá-lo discutindo sobre a reencarnação, para mostrar que a reencarnação é uma mentira. Se eu for evangelizar uma testemunha de Jeová, eu vou mostrar para ele que Jesus é Deus, que é uma mentira o que ele está dizendo, que Jesus é o homem mais perfeito do mundo.
Se eu for evangelizar um católico, eu vou mostrar para ele que ele é um idólatra, que ele está adorando deuses, que são santos. Não. Se eu partir para esse lado, eu não vou chegar a lugar algum. Não vou evangelizar a pessoa. Muitas vezes vou perder um amigo ou vou entrar em contenda e gerar escândalo. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro a esse respeito. Quando ele escreveu suas cartas pastorais para Timóteo e para Tito, ele orientou aqueles seus filhos na fé para não entrar em discussões religiosas. Tanto Timóteo em Éfeso como Tito em Creta, eles tinham um grande problema. É que as igrejas de Creta e a igreja de Éfeso estavam sendo infestadas por judaizantes, por pessoas que estavam querendo obrigar os cristãos a se submeter à lei de Moisés. E Paulo mandou Timóteo para Éfeso e Tito para Creta exatamente para retirar esses falsos ensinadores. Mas Paulo diz para que eles não fossem discutir religião e doutrina com aquelas pessoas ou com as pessoas que estavam influenciadas por esses falsos ensinos. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, diz o seguinte, versículo 3, escrevendo Paulo para Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Paulo diz, não fique perdendo tempo discutindo religião. Apresente Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho que apresentar Jesus, pregar o evangelho e apresentar Jesus. Mostrar Jesus. Não ficar discutindo doutrinas, não ficar discutindo dogmas, crenças. Em 2 Timóteo 2,14, Paulo repete isso. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Irmãos, quando nós começamos a ficar discutindo doutrina, dogma, crença, nós pervertemos os ouvintes. Ou seja, ao invés de eu ganhar a alma para Jesus, eu a afasto ainda mais de Cristo. E é muito triste nós vermos hoje pessoas que gostam de contenda, gostam de causar discussão, de causar debate, que não leva a lugar nenhum, apenas entristece e faz muitas pessoas caírem da fé ou então se alongarem ainda mais da fé. Para Tito, Paulo repete a mesma coisa. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós não temos que discutir religião. Muitas vezes a pessoa religiosa entra no nosso diálogo, na nossa evangelização, ela entra em questões doutrinárias, em dogmas, e você procure responder estas indagações, mas apresentando a Cristo, não criando um debate religioso. E nesse ponto, irmãos, nós temos que também fazer aquilo que eu chamei aqui no esboço da evangelização de contra-ataque. Muitas vezes estas pessoas religiosas é que nos abordam. E é conhecido aí as testemunhas de Jeová, né? Elas fazem muito disso. Estas pessoas nos abordam fazendo uma evangelização às avessas. E eu tenho que aproveitar essa aproximação da pessoa religiosa para falar de Jesus para ela. Há muitas pessoas que fogem
do embate com essas pessoas, com mormons, com testemunhos de Jeová. Uma das grandes dificuldades da evangelização, nós vimos aqui, quando estudamos sobre a evangelização urbana, é a aproximação com as pessoas. E estas pessoas, elas tomam a iniciativa de se aproximar de nós. Então é preciso que nós aproveitemos esta ocasião para falar de Jesus, mas sem discutir religião. Quando elas vêm trazer a sua doutrina, o seu dogma, a sua falsa crença, você responda com Jesus. Fale do amor de Jesus. Agora, vem um conselho aqui. Só se deixe ser abordado por alguém de uma seita, de uma falsa religião, se você tiver pleno conhecimento das Escrituras. Se você não tem pleno conhecimento das Escrituras, se você não é maduro espiritualmente, você não dê chance ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se você não tem maturidade doutrinária, se você não tem conhecimento das Escrituras, não deixe esse diálogo avançar, porque você pode ser enganado pelas heresias e pelos falsos mestres. Mas se você tiver esta oportunidade, tiver conhecimento, tiver condição, esteja pronto a falar de Jesus. O assunto da evangelização é Jesus, não é religião, não é dogma, não é doutrina, não é debate, não é discussão. É apresentar a Jesus Cristo e este crucificado. Daí porque é importante, irmãos, nós estudarmos a heresiologia, que é o estudo das falsas doutrinas. Muita gente diz, por que eu tenho que estudar as falsas doutrinas, as falsas religiões? Eu tenho que estudar a verdade, que é a palavra de Deus. Isso tudo aqui é mentira. É para evangelizar, irmão. A igreja existe para evangelizar. E eu preciso conhecer as falsas doutrinas, porque para evangelizar uma pessoa religiosa, eu preciso saber em que ela acredita e quais são as mentiras que a estão enganando. Eu tenho que levar Jesus Cristo para ela, mas eu preciso conhecer as falsas doutrinas, as falsas religiões. Eu não tenho que discutir as doutrinas erradas, mas eu tenho que conhecê-las. E aí vem o segundo ponto. O primeiro ponto que nós vimos na evangelização das pessoas religiosas é não discutir religião, levar Cristo. O segundo ponto é ter conhecimento da falsa doutrina, da falsa religião. Para quê? Para que na religião falsa eu entenda ali qual o lugar que Jesus ocupa naquela religião, naquela doutrina. Jesus é considerado naquela doutrina? Há uma aversão a Jesus naquela doutrina? Eu preciso saber no que a pessoa acredita. Como é que eu vou evangelizar um judeu se eu não conheço o judaísmo? Quais as razões pelas quais os judeus entendem que Jesus não é o Messias? E para evangelizar um judeu, eu preciso mostrar Jesus no Antigo Testamento. Foi assim que os apóstolos fizeram. Eles começaram evangelizando os judeus. No dia de Pentecostes, Pedro pregou nas Escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, que era o único testamento que existia até então. Ele falou do profeta Joel, ele falou de Davi, do Salmo, para depois apresentar Jesus. Através do Salmo de Davi, ele apresentou Jesus para aquele povo. E pregou para que eles se arrependessem e crescem em Jesus. Ele usou da religiosidade judaica para isto. Paulo fez isso lá em Damasco, assim que ele se converteu, lá em Damasco ele já pregou, usando as Escrituras e mostrando Jesus nas Escrituras. Lá no capítulo 9 de Atos, e logo nas sinagogas pregava Jesus
que este era o Filho de Deus. Quando você abre lá em Atos, no capítulo 13, lá em Antioquia da Pisídia, nós temos um longo sermão de Paulo, em que ele, nas Escrituras, mostra que Jesus era o Messias. Então, para evangelizar um judeu, eu preciso conhecer o Antigo Testamento e ver e mostrar no Antigo Testamento que Jesus é o Messias, ao contrário do que eles pensam. Eu tenho que pregar Jesus, usando das Escrituras. Eu tenho que, para o muçulmano, pregar Jesus. Agora, eu tenho que saber qual é o papel que Jesus exerce na religião muçulmana. E aí nós vamos ver Jesus lá no Alcorão, Jesus sendo considerado um profeta, um dos maiores profetas, mas o muçulmano entende que o maior profeta é Maomé. Eu não vou falar mal de Maomé, o nosso comentarista até fala, não ofenda Maomé. Não é assim que você vai ganhar o muçulmano para Cristo. Mas você, aproveitando do que se fala de Jesus no Alcorão, você mostrar que Jesus é o Salvador. Então você tem que entender no que o muçulmano crê, para que você possa se aproximar daquele muçulmano, pregar a Cristo, não falar mal das crenças dele, mas pregar a Cristo, sabendo da ideia que ele tem de Cristo, e mostrar que só Jesus salva. Você vai pregar Jesus, mas você precisa saber qual é o papel que Cristo exerce naquela religião, para que você saiba qual é o conceito que aquela pessoa tem de Jesus. Quando você for pregar para um espírita, você tem que saber qual é o conceito que aquela pessoa tem de Jesus. Jesus é visto pelos espíritas como um espírito iluminado. Alguns até consideram-no como o mais iluminado de todos os espíritos. Então você tem que saber o que aquela pessoa pensa de Jesus na sua religião, para que você possa evangelizá-la. É por isso que o conhecimento da heresiologia é importante para que nós tenhamos a evangelização de um grupo religioso. De outro lado, na abordagem, na aproximação, você deve ver qual o grau de conhecimento que aquela pessoa tem da religião. Muitas vezes a pessoa segue aquela religião por uma mera tradição e ela mesma nem conhece os dogmas, a razão de ser dos dogmas, as doutrinas. Isso é muito... já não tão intenso assim, mas isso é muito demonstrado entre os católicos romanos. Né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a evangelização dos sedizentes cristãos. Mas boa parte das pessoas se diz católica e, quando muito, vai à missa uma vez ao ano e olha lá. Então ela não tem muito conhecimento da doutrina católica. Ela se diz católica, mas, na verdade, ela não é praticante daquela religião. Então, na verdade, ela não é nenhuma pessoa religiosa. Eu tenho também que ter esta sensibilidade que muitas vezes a pessoa diz ter uma religião, quando na verdade ela não vivencia aquela religião, e portanto a evangelização dispensará este todo conhecimento da heresiologia, dispensará esta abordagem feita diante das doutrinas e das crenças que ela diz professar. Um terceiro ponto na evangelização, então o primeiro, nós vimos, é pregar Jesus e não discutir religião. O segundo é ter conhecimento da doutrina religiosa do evangelizando, ter conhecimento da heresiologia. O terceiro ponto nessa evangelização é não ter uma postura relativista em termos de religião. Como diz o nosso comentarista, existe hoje um mito, que é o mito de que todas as religiões levam a Deus. Existe até aquela história do cidadão que está ou é cego, vamos falar que é um cego, alguém que está com os olhos vendados, e que lhe é
mandado apalpar um elefante. Algumas pessoas. Um segura na tromba, o outro segura no rabo do elefante, e o outro segura no corpo do elefante. E cada um vai ter uma ideia diferente do que é um elefante. Aquele que segura na tromba vai achar que o elefante é um sujeito, é um animal com algumas reentrâncias e meio grosso e comprido. O outro vai achar que o elefante é bem fininho, porque ele vai pegar o rabo do elefante e vai pegar pequeno e fininho. E o outro vai achar que o elefante é um animal grande porque ele está apalpando o corpo. E diz essa história que todos os três estão certos, que todos os três apalparam o elefante e o elefante é um só. E eles dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Isso é um sentimento falso, irmãos. Isso, na verdade, é o espírito do anticristo que já está atuando na humanidade, querendo juntar todas as religiões, dizer que todas elas têm algo em comum. Nós já fizemos aqui, que todas as religiões são fruto da cegueira espiritual que engana duas vezes o homem. E nós vivemos hoje um tempo de grande religiosidade. Por quê? Porque do século XVIII, século XIX principalmente, houve uma descrença generalizada na religião, principalmente no Ocidente. O desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia fez o homem acreditar que a razão, a ciência, era superior à religiosidade e que a religiosidade era um estado primitivo da humanidade. Eles estavam num período pós-religioso. E houve uma crença na ciência, na razão, e se deixou a religião de lado. Se achou que a religião era algo primitivo, era algo ultrapassado. A crença na ciência, na razão, levou a tragédias como as duas guerras mundiais. E aí, então, a humanidade notou que precisava de algo que fosse além do materialismo, além do natural, além do científico. E, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos visto um aumento da religiosidade, uma volta da humanidade à religiosidade. Mas dentro deste conceito relativista de que toda religião leva a Deus. E este conceito ele foi sistematizado no final do século XIX pela Nova Era, o movimento Nova Era, que surgiu com a teosofia de Helena Blavatsky, uma russa, uma ucraniana, que reuniu crenças de várias religiões, principalmente do hinduísmo, budismo, e criou aí um movimento, que é o movimento Nova Era, que nós não temos dúvida alguma que é a preparação da religião do anticristo. É a busca de uma religiosidade a partir do homem, a partir de um misticismo. E hoje nós temos esta ideia da união das religiões, a ideia do diálogo interreligioso, a ideia do ecumenismo. O ecumenismo é buscar a reunião de todos os cristãos debaixo do domínio do papado, o retorno de todos à Igreja Romana. Essa ideia que vai levar o falso profeta, depois do arrebatamento da igreja, a unir todas as religiões para adorarem o anticristo e o diabo. Porque, como nós vimos, a religiosidade, com origem no homem, é fruto da cegueira espiritual e é um degrau no aprofundamento do pecado. E lá, você lendo o capítulo 13 do livro do Apocalipse, você verá como o falso profeta reunirá todos para adorarem o anticristo e o diabo. Essa vai ser a religião futura, a religião mundial. Uma religião sincrética que reúne todos dentro dessa ideia de que todas as religiões levam a Deus. E nós não podemos adotar esta linha de pensamento. Então eu tenho que evitar, eu não posso, para evangelizar grupos religiosos, admitir que toda religião é boa,
que toda religião leva a Deus, que existem elementos na religião que levam a Deus. Não. Se eu querer evangelizar, participando de movimento ecumênico ou de movimento de diálogo interreligioso, eu não estarei evangelizando, porque a palavra de Deus é a verdade. E as falsas religiões são mentirosas. São frutos de uma ação do maligno, de um engano, da mentira. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então eu não posso, de maneira nenhuma, evangelizar dentro de uma ótica relativista, de uma ótica ecumênica ou de diálogo interreligioso. Eu não vou falar mal da religião, eu não vou atacar a religião, eu não vou discutir religião, eu vou levar a Cristo. Mas sabendo que a minha religião é a verdadeira e as outras são falsas. E que não há como unir a verdade com a mentira. Isso não quer dizer que eu não vá procurar na religião um elemento que me leve a pregar a Cristo. Um ponto de contato entre a religião e Jesus Cristo. Foi o que fez Paulo lá em Atenas. Paulo, vendo aquele culto ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquele culto ao Deus desconhecido para, através dali, pregar a Cristo no Areópago. É o famoso fator Melquisedeque, que nós já falamos aqui numa lição anterior, né? É o nome que recebeu esse elemento da cultura que nos permite, através dele, levar a mensagem do Evangelho. Né? Don Richardson, aquele missionário canadense, escreveu o livro O Fator Melquisedeque. Na religião, eu posso encontrar o fator Melquisedeque. Nesse livro, Don Richardson mostra por que os protestantes tiveram sucesso na evangelização da Coreia e os católicos não tiveram sucesso na evangelização da Coreia. Porque os protestantes identificaram na religião coreana um ponto de contato. Eles descobriram que os coreanos criam em um Deus que era distante e que era o Deus supremo. Enquanto que os católicos romanos, eles procuraram identificar o Deus Sol como Cristo. E o resultado foi que os coreanos hoje, majoritariamente, os cristãos coreanos, são majoritariamente protestantes. Por quê? Porque ao pregar que aquele Deus distante havia chegado na pessoa de Cristo, os coreanos creram. Enquanto que o Deus Sol era apenas um dos deuses ali da religião. Então eu preciso ter a direção do Espírito Santo para poder evangelizar, descobrindo o ponto de contato de uma religião com Cristo, o correto ponto de contato, o fator Melquisedeque. Também o nosso comentarista fala de dois outros grupos que nós devemos, aliás, 3 outros grupos que nós devemos também lidar na evangelização. A evangelização dos ateus, a evangelização daqueles que se dizem cristãos e a evangelização dos que se desviaram da fé, dos que apostataram da fé. Com relação aos ateus, irmãos, o ateísmo tem crescido. Essa ideia que eu disse para os irmãos do século XVIII, século XIX, de que ser religioso era ser atrasado, era ser ignorante, fez surgir o ateísmo. Nós falamos um pouco disso na aula passada, quando falamos da evangelização do mundo acadêmico, onde é maior o número de ateus. O ateu é aquele que diz que Deus não existe. Agora, o sentimento religioso está em todos os homens, e o ateu também é um religioso, embora ele não aceite isso. Embora ele ache que Deus não existe, na verdade, ele se faz de Deus. O ateu é mencionado lá no Salmo 14 e no Salmo 53. Vamos ler o Salmo 14.
Salmo de Davi para o cantor mor. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O ateu, ele diz, Deus não existe. É porque ele se coloca no lugar de Deus. Ou então ele adota a ciência, ou ele adota uma filosofia como Deus. É o que acontece, por exemplo, com os comunistas. Os comunistas se dizem ateus, né? Até a Igreja Romana chama isso de ateísmo sistemático. É um sistema construído, uma sociedade em que se procura organizar contra a ideia de Deus. Mas os comunistas, ele acredita na filosofia marxista, que ele chama de ciência, e que para ele é uma verdade indiscutível. Então ele é ateu, ele diz que Deus não existe, mas ele cria deuses para si. O sentimento religioso é de todo homem. Como evangelizar um ateu? Não adianta você querer discutir e provar para ele racionalmente que Deus existe. Seria discutir religião. Eu vou evangelizar um ateu porque ele é ateu por alguma frustração, por alguma decepção. Ele passa a dizer que Deus não existe e se coloca no lugar de Deus, ou então crê na ciência ou numa filosofia como seu Deus, como sua verdade, porque ele tem alguma frustração. Pode ver que normalmente um ateu diz que Deus não existe porque existe o pecado, porque existe a injustiça, porque pessoas morrem de fome, porque pessoas são aleijadas, porque há muita maldade no mundo, muita crueldade no mundo. Por isso Deus não existe. Então não adianta eu evangelizar um ateu querendo mostrar para ele que Deus existe. O que eu tenho que levar para ele é a mensagem do Evangelho. É mostrar para ele que se existe injustiça, se existe maldade, se existe crueldade, se existe fome, se existe doença, não é por causa de Deus. É por causa do homem que deu as costas para Deus. É assim que eu devo evangelizar um ateu. E aqueles que se dizem cristãos e que, na verdade, na prática, não seguem a palavra de Deus, como os católicos romanos, como os mormons, né? Enfim, os ortodoxos, né? Eu devo mostrar a eles Cristo, mostrar quem é Jesus, o que a Bíblia fala de Jesus, para que eles próprios percebam que o Jesus que eles estão servindo não é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus revelado nas Escrituras. Não vá abordar um católico romano e já falando mal da água benta, do santo, de Maria. Não. Leve Jesus para ele. Mostre quem é Jesus, o que Jesus ensinou. E certamente, ao ele ter conhecimento de quem é o verdadeiro Jesus, ele mesmo, agindo sob o influxo do Espírito Santo, irá abandonar o misticismo, abandonar as crendices, as superstições, abandonar a idolatria. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que eram católicas roxas, devotas, que foram evangelizadas, que creram em Jesus, mas que demoraram meses para se livrar das imagens da sua casa. Você não deve evangelizar um católico romano colocando o dedo em riste, dizendo: você tem que jogar fora essa imagem de Maria, essa imagem de Santo Antônio. Não, fale de Jesus, fale que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Fala do amor de Jesus, mostra a palavra de Deus, mostra que a palavra é a verdade. E ele, crendo em Jesus, crendo na palavra, o próprio Espírito Santo irá levá-lo a abandonar todas essas crendices, todos esses rituais, todos esses dogmas. E, por fim, a evangelização dos afastados da fé. Eu li aqui em Tito: ao homem herege, admoestam uma ou outra vez e depois evitam. A pessoa que se desvia da fé, ela pode se desviar por algum problema próprio seu, por algum escândalo que ocorreu na igreja,
mas ela pode também se desviar por ter se apostatado da fé, por livre e conscientemente ter deixado de crer em Deus. Eu preciso, em primeiro lugar, fazer esta distinção. Em segundo lugar, eu preciso demonstrar o meu amor para com esta pessoa. Se ela não deliberada e conscientemente abandonou a fé, e aí nesse caso é aquilo que a Bíblia diz ao homem herege, depois de uma ou outra de uma estação evitam, se ele se entristeceu, tropeçou no caminho, se escandalizou, eu tenho que demonstrar todo o amor de Deus para com ele. Estar sempre à disposição dele. Procurar mostrar que Jesus não tem nada a ver com aquilo que o levou a tropeçar, a se escandalizar, a se entristecer. Eu tenho que mostrar para ele Jesus. Mostrar que Jesus é santo, que Jesus o ama e que se houve decepções e tristezas na jornada, estas decepções e tristezas não podem ser atribuídas a Jesus. É assim que nós devemos evangelizar os afastados na fé. Religião é uma prova de que o homem precisa de Deus. Mas eu não tenho que pregar religião, porque a religião é uma tentativa humana de chegar à presença de Deus. E para estas pessoas que acham que seguindo dogmas, doutrinas, crenças, elas serão salvas, eu tenho que apresentar o verdadeiro Salvador, que é Jesus. Amém.